Eu sou o Alexandre Martins, proprietário da MR Treinamento e Desenvolvimento, e desenvolvemos cursos, desenvolvemos palestras, desenvolvemos vários eventos aí na área de treinamento. Nós realizamos diversos eventos aí na área de treinamento, na área de desenvolvimento, e hoje mais uma palestra. Vamos conversar um pouco sobre a história de vida. Quanto que a história de vida nossa influencia na formação da nossa personalidade. Você já parou para pensar nisso? O quanto que a gente tem influência da nossa história em cima da nossa personalidade? E essa palestra, na verdade, é para adiantar também alguns tópicos da imersão que nós vamos ter a respeito do reconstruir a sua história, um olhar através do espelho. Todos os nossos eventos, pessoal, têm certificação, tá? Então, independentemente se é uma palestra, se é um seminário, a gente aí emite os certificados de participação. Muito bem. A MR Treinamento vai lançar também os cursos corporativos, tá? Então, vamos lançar aí 4 cursos corporativos agora, na semana que vem, já vai subir, e já está no nosso site, inclusive, acesse lá, www.martinsrodrigues.net.br. No link onde fala dos nossos serviços, você clica lá e vai entrar em todos os serviços que nós temos. Lá nós temos a página 1, 2. Na página 3 vai estar os treinamentos novos que nós desenvolvemos nesse último mês. Então, você aí que é empresário, quer desenvolver sua equipe, quer desenvolver aí as pessoas que estão próximas de você, que trabalham junto com você, é a chance. Cursos aí muito bons aí para o mercado. Você demonstrando interesse, vai ser muito legal a gente ofertar aí esses treinamentos aí para vocês, para a empresa de vocês e tudo mais. Tocando em frente a nossa palestra, vamos lá. Por que reconstruindo a sua história? Por que a gente trabalha com essa reconstrução? Porque é muito importante termos essa sabedoria sobre nós mesmos, né? Porque uma coisa é a gente ter uma ideia de quem nós somos. Outra coisa é a gente entender como que tudo isso surgiu em nossas vidas, como que a gente consegue abarcar algumas questões de nossas vidas. Então, momento atual de vida. Então, vamos colocar atualidade, que eu acho que fica melhor. Ou atualidade, né? Vou ficar um pouco de lado aqui para vocês verem. Quando nós falamos de momento atual de vida, o que você vivencia nesse momento atual? Quando nós falamos de momento atual de vida, nós estamos pontuando o momento que você está, isso mesmo. É o momento que você está vivenciando suas angústias, os seus problemas, os seus dilemas. E aí nós entramos no segundo tópico, que é conflito. Os conflitos que aparecem em nossas vidas, e são vários, né, gente? Com certeza, são vários os conflitos. Os conflitos internos, os conflitos externos, né? Que gerencia aí muitas vezes o nosso jeito de olhar o mundo. E é muito difícil, né, gente? Vamos ser sinceros. É muito difícil lidar com esses conflitos. Muitas vezes a gente tem dúvida se o que a gente acredita ou deixa de acreditar está correto, né? Muitas vezes a gente se culpa quando a gente tem alguma questão, né? Então, isso é muito importante de estar revendo. Isso é muito importante de você entrar em contato. Por quê? O que é conflito e por que esses conflitos acontecem na vida da gente?
Por que que os conflitos internos geralmente conflitam com os conflitos externos? Olha que loucura. Além da gente ter nossas identificações, nossas questões pessoais, nós temos dificuldade em lidar tanto com as nossas questões internas, que cabe a nós resolver. Gosto muito da análise SWOT nesse ponto e trago isso para a análise de vida. Por quê? Quando eu falo em conflitos internos, eu estou falando de pontos fortes e pontos fracos, questões que estão intimamente envolvidas com o seu íntimo, questões que estão intimamente envolvidas com você. Você é a pessoa que está envolvida quando nós falamos de conflitos internos. E os conflitos externos, que aí não depende da gente, que são as ameaças e as oportunidades. Então, o que ameaça você? O que dá oportunidade também para você? Nós podemos criar nossas oportunidades também, tá? Temos o poder de cocriação, de criarmos as nossas oportunidades. Mas até quando nós temos essa capacidade? Até onde que para o ponto que é responsabilidade minha e começa a responsabilidade do outro? Esse é o principal fator, né? Então, quando a gente fala de conflito interno, conflito externo, tem todos esses pormenores. Por isso que uma das primeiras atividades que a gente trabalha na imersão é a análise SWOT. Aí você pergunta ou fala, Alexandre, tá, mas a análise SWOT não é para analisar contexto interno e externo de uma empresa? Claro que é, com certeza. Mas também ela é para analisar você. Quem é você? Onde você está? Quais os objetivos que você precisa alinhar para conseguir transpor os momentos da sua vida? Então, esse que é o principal ponto para nós olharmos aí, né? Então, primeiro ponto abordado, né? Então, vamos aos outros pontos, né? Que nós vamos desenvolver hoje nessa palestra. Outro ponto importante, quase que eu derrubei o banner. Muito importante esse ponto. Positivismo ou visão positiva do mundo, né? Positivismo aqui na lousa para ficar mais fácil, mas visão positiva do mundo. Qual a visão que você tem do mundo? Qual o olhar que você tem? A gente está vivenciando aí uma época não muito fácil, né? Uma época de pandemia, uma época aí com várias dificuldades que nós estamos enfrentando, né? Essas dificuldades são financeiras, emocionais, psíquicas. Como ter um olhar positivo diante da situação, diante do contexto que está acontecendo atualmente? Não é fácil. Se eu falar para vocês que eu consigo, eu vou ser o cara mais mentiroso da face dessa terra. Não é fácil. Mas aí que tá. É uma vivência diária. Pessoas perto de você funcionando nessa mesma frequência, vamos dizer assim, energética, de trazer essa positividade para você. Então, esse é um dos pontos mais importantes e um dos pontos que trabalhamos dentro dessa reconstrução de nós mesmos. Vou apagar a luz e passar para o próximo tópico. Uma das coisas também que é importante nós conversarmos, para você, o que é essência? Né? O que é a essência do ser? Muitos podem dizer, e está rolando, né? Nos comentários. Ah, o espírito. A essência é a alma. A essência é a divindade. A essência é a união com o divino. Não sei. De repente, pode ser o que você acredita, né? E a essência é algo muito delicado. Uma das coisas que eu trago dentro de uma reconstrução da nossa identidade
é nunca anular o que você acredita, né? Porque a forma que você acredita, se realmente você acredita verdadeiramente, tem uma frase que eu gosto muito, que a fé é a certeza, olha só, certeza, convicção do que não se vê. Olha que interessante. Eu gosto de dizer o exemplo, tá? Esse celular aqui, né? Então, esse trem, esse aparelho, ele existiu na mente de alguém. Então, antes dele vir aqui para a Terra, ser estudado qual material que usar ele, se iria usar metal para fazer a carcaça dele, vidro para fazer a tela, é, ouro, né? Como dizem que tem ouro dentro desse celular, é uma das coisas que faz ele ser bem mais caro. Então ele estudou. O Jobs, ele estudou, fez todas as análises possíveis e criou o iPhone. Só que esse celular, ele já existia. Aí que tá. Em essência, ele existia. Ele não existia em ato, né? Quem fala um pouco disso é Platão, né? Quando a gente vai para o mundo das ideias, que na verdade o mundo das ideias ele existe, ele é. O mundo das ideias é o eu sou. Sempre as coisas existem. Só que quando ele vem para o mundo físico, alguém entrou nesse mundo das ideias, captou esse objeto e trouxe para a realidade. Aí ele deu o nome de smartphone, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser celular de toque, poderia ser tela toque, poderia ser o que quiser. Se você pegar George Orwell, as televisões de telas planas que nós temos hoje, no livro de George Orwell, 1984, as televisões se chamam teletelas. Ou seja, não existia televisão na época que George Orwell escreveu aquele livro. No entanto, ele conseguiu reproduzir as televisões que nós usamos hoje. Em telas fininhas que se encaixam na parede como um quadro. A diferença é que as telas eram de metal, não de plástico. No caso, a estrutura. Então, veja, tudo acontece na essência. Se eu não estiver enganado quanto ao autor, porque dentro da filosofia a gente acaba confundindo um pouco, mas René Descartes fala que a essência precede a existência. Ou seja, eu existo num outro universo que não é esse que eu estou, para que eu venha a ser matéria e venha a existir. Olha que louco. Então, quando a gente encontra a nossa essência, a gente encontra com o nosso eu ideal. Ideal não no sentido de perfeito. Ah, eu comecei a namorar e a garota é perfeita. Não, isso é ideal falso. Porque você está idealizando algo que você não sabe, você não conhece. Só que a nossa essência, quando a gente entra em contato com ela, a gente entra num alinhamento tão perfeito que a gente consegue sucumbir às doenças mentais. A terapia cognitiva comportamental, John Ellis, você pega o próprio John Watts, né? Você pega aí o nosso grande Beck, Aaron Beck. E o que acontece? Eles trazem a questão do comportamento e pensamento, e pensamentos funcionais, pensamentos disfuncionais. Ou seja, os pensamentos que vão trazer para você uma doença psicossomática, um transtorno mental, um desalinhamento pleno. E quando eu falo de transtorno mental, eu deixo de levar em consideração falhas estruturais. Como assim? Eu estou vendo a estrutura preservada, mas
mesmo com essa estrutura preservada, a pessoa tem falhas sistêmicas. O que é isso? A pessoa enxerga normalmente, não tem nenhuma lesão no córtex cerebral, no occipital, que é a parte de trás da cabeça, não tem nenhuma lesão de nervo óptico, o aparelho ocular dela está em perfeito estado, não há falta de nenhuma comunicação sistêmica. A pessoa apresenta, por exemplo, visão em túnel. Geralmente são pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Então você está vendo como é que o desalinhamento causa toda uma falha sistêmica que não existe, mas está ali. Por quê? Porque a minha mente começa a criar isso de uma forma sistêmica e aí a pessoa fica nessa disfuncionalidade, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho febre quando eu tenho alguma disfunção emocional. Meu organismo está perfeito, está tudo funcionando ok. Não tem nenhuma gripe, nenhum corona, nenhum nada. Mas se eu estou com febre do nada, essa febre é emocional. Aí você fala, mas febre geralmente acontece quando tem algum problema. No caso de uma febre emocional, não precisa de ter um problema. Como que eu sei disso? Fazendo todos os exames e vendo que eu não estou tendo nada e simplesmente a febre está ali. E aí não tem o que fazer com remédio, porque o remédio não vai resolver o problema, né? O famoso hipocondríaco, ele toma remédio, mas ele não tem nada, ele não tem uma doença específica, mas ele toma o remédio porque o mundo mental dele, o remédio até faz efeito, mas aquele remédio, na verdade, está fazendo mal para o organismo. Então, quando eu falo de alinhamento com a essência, é exatamente isso, desconstruir essa questão que faz a gente ter comportamentos disfuncionais que geram o que está na Bíblia que eu uso aqui dentro do consultório, que é o DSM-5, né? Todas as doenças, excetuando doenças estruturais, quais, Alexandre? Síndromes, transtornos de ordem do desenvolvimento humano, como o transtorno do espectro autista, doenças, deficiências, como deficiência intelectual, estou falando de deficiências que mexem na mente, né? São estruturas que ali não vão funcionar bem. Ou seja, ele tem um problema sistêmico real que qualquer exame vai mostrar. Agora, você fez todos os exames possíveis e não achou nada, você está funcionando de forma disfuncional. Alexandre, apareceu uma doença no Canadá que está dando problema sistêmico nas pessoas. Se eu fizer exame, eu encontro. Se eu fizer exame, eu encontro. Porque são doenças degenerativas do sistema nervoso. Ontem eu vi uma reportagem da BBC de uma doença que está surgindo no Canadá, que está causando problemas muito parecidos. O nome agora eu não vou lembrar, porque eu não fiz a anotação para trazer para a palestra, mas é uma doença relativamente nova, de 10 anos para cá, que tem acometido canadenses que comem mariscos, né? Fazem uso dessa alimentação. Não sabemos se é uma contaminação, se é metal pesado, embora a gente desconfia de metais pesados, que o chumbo está em tudo hoje, né? Principalmente na nossa pasta de dente, né? Porque não tem onde descartar esse material. É flúor e vários outros elementos aí que a gente acaba utilizando que vai causando problemas, tá? Então tudo tem que ser analisado criteriosamente, mas existe o desalinhamento emocional que causa, sim, doenças e doenças graves. O câncer é uma das doenças que está intimamente ligada à questão do comportamento disfuncional, certo? Quem já ouviu falar em transtorno de personalidade? É, às vezes nós temos e nem pensamos, nem sonhamos, né? O transtorno de personalidade pode ser grave, como aqueles casos. Quem assistiu é um filme que acontece num hotel. Então, as pessoas
simplesmente vão sendo mortas dentro desse hotel. Eu não me recordo o nome do filme, mas é um filme antigo. Tem aí seus 10 anos. E aí, no final do filme, sobra a criança. É, interessante, né? Ah, não, na verdade, sobra a criança e uma moça, né? No final do filme, a gente descobre, eu tô dando spoiler porque é um filme antigo, tá, gente? Então, se você não assistiu, é porque não teve oportunidade, mas é um filme que já passou aí em todas as redes de televisão. Então, o que que acontece? No final do filme, a criança que a gente menos desconfiaria é a personalidade dominante que mata as outras personalidades e assume. Aí, no último momento, ele mata o psiquiatra que está levando ele para o hospital psiquiátrico. Muito interessante mostrar que nós não temos transtorno de personalidade, mas nós vivemos na linha dessa questão. Ou seja, eu crio personalidades de acordo com o contexto que eu estou. Quem já não faz isso? Gente, a gente faz isso direto quando é jovem e adolescente. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez para se aderir ao grupo? Nunca fez? Será? Será que você nunca se aderiu a um grupo que você quis? Eu fiz, com certeza. Entendeu? Então isso é um processo tão natural que a gente não percebe. E aí a gente vai crescendo. Então, a gente é criança. Por exemplo, quando criança, queria ser engenheiro. Ok. E aí você vai crescendo, você vai adquirindo um contexto, né? Skinner fala que o ambiente determina o comportamento. Então, o que que eu faço? Eu faço o que o ambiente está determinando. De repente, todo o ambiente escolar que eu estou, o ambiente familiar que eu estou, o ambiente das amizades, de repente até o grupo eclesiástico de alguma religião que você frequenta, vai dominar, vai tender a levar você a fazer medicina. E aí você vai e faz. Só que não era medicina que você queria engenharia, você queria fazer projetos. E na medicina, não necessariamente você vai fazer projetos. Pode até ser, mas não necessariamente. E aí, você é aquele profissional frustrado, que está numa área que não queria, mas está pelo status que a área oferece. Se isso aí não for um transtorno de personalidade, então eu não sei o que que é. Porque se você for analisar, uma pessoa que está numa área que ela é infeliz, que ela está se anulando, é muito sério isso. É um desalinhamento total. Então, dentro do transtorno de personalidade ou dos comportamentos que a gente chama de comportamentos de transtorno, não que eu tenha um transtorno de personalidade, mas são comportamentos que podem sim levar, principalmente durante a adolescência, a um transtorno de personalidade. E olha, hoje, os transtornos dentro dessa área de personalidade, que eu vou chamar de espectro de transtornos de personalidade, não necessariamente é um transtorno tão grave como o do filme, mas é um transtorno. Por quê? Eu vivo usando máscara. Ou seja, eu me adequo ao ambiente e me anulo. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E você tem que se atentar, certo? Então, vamos ao próximo tópico. Todos os pensamentos, tudo que a gente falou sobre essência, tudo que a gente falou sobre constituição da personalidade, é algo que vai influenciar nossas vidas. É algo que vai fazer a gente vivenciar uma experiência que não vai ser agradável, que vai ser uma experiência que não vai trazer o prazer, né? E aí a gente sempre vai achando que tem que encontrar a essência toda hora. Pessoal, a essência é uma vez só que se busca. Ah, mas eu posso buscar a qualquer momento. Ok, você pode aperfeiçoar, mas buscar é uma vez só. Por quê? Sempre você vai estar buscando essa essência, então você nunca vai encontrar. É assim que funciona? Eu sempre vou em busca do que eu acredito. E aí você vai tocando de roda, né? Não. A gente tem que sim ter um momento de reflexão, mas a partir daí é passo a passo. Quando eu falo em reconstruir nossa história, é exatamente isso.
Eu vou lá onde aconteceu o trauma, preciso saber disso com detalhes, mas eu não estou preocupado com o trauma. Pessoal, não tem como você pegar um DeLorean, voltar no tempo e arrumar o trauma do passado. Ou os mais jovens, né? Não tem como pegar um vira-tempo e fazer isso. Tem? Não. O que eu gosto da fala do cientista do filme De Volta para o Futuro, eu não me recordo o nome dele, que ele fala: não podemos mexer no tempo, consequências terríveis podem acontecer. E se você pegar o paradoxo da dobra do tempo, realmente, Albert Einstein, quando trouxe esse postulado, ele traz essa consequência perigosa de alterarmos o tempo. Que ele traz a possibilidade, sim, da gente voltar no tempo, e existem especulações de até Tesla, né, sobre essa questão. Mas não vamos entrar nesses pormenores. Mas o que acontece? Vamos colocar que você pegou aí um vira-tempo, pegou aí um DeLorean e voltou. Vai adiantar resolver esse problema? Tirar esse trauma? Não. Sabe por quê? O tempo é tão louco, é tão. Eu falo que a estrutura da vida ela está tão assim, vamos dizer, estruturada. Não é destino, não estou falando de destino, não, tá? Mas a vida, cada um de nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Olha que coisa louca. Mas é a realidade. Você pode tirar esse trauma. Alguma vivência vai acontecer que você vai vivenciar esse trauma de uma outra forma, mas vai vivenciar. Por quê? Você precisa de passar por esse aprendizado. Nossa, Alexandre, então você acha que é um aprendizado eu ter sido, de repente, estuprado quando eu era criança? Não. Você foi tratado por uma pessoa louca que não tinha nem noção, ou tinha noção, e tem, mas algum aprendizado a gente tem que aprender a tirar das situações. Com 22 anos de idade, eu fiquei cego, do nada. Tinha problema sério de visão, mas enxergava bem com óculos. Né? Era um óculos forte, porém, ao colocar, eu enxergava normalmente. De repente, acabou. Perdeu. Óbvio que eu vou manifestar a revolta, porque precisamos voltar ao nosso estado primitivo, tal qual a criança pequena, de gritar, de não aceitar o que está acontecendo. Precisamos daquele momento de birra que nós temos quando nós somos criança, porque é bom pôr para fora isso, não é bom ficar guardando sentimentos que podem destruir nossas vidas. É bom. Só que até quando eu vou ficar vivenciando esse trauma? Até quando eu vou ficar acariciando esse trauma? Até quando eu vou dar voz para esse trauma? Tô cheio de pensamentos disfuncionais. Tô paralisado na minha vida presente. Por quê? Preso nesse pensamento, nessa ação, nessa situação que aconteceu há 10, 15, 20, 30, 60 anos atrás. Então, o reconstruir nossa história traz, sim, a revolta, ou seja, a volta ao trauma, né? É importante, mas ao mesmo tempo, o foco não é o trauma. Ok, aconteceu isso com você. O que você vai fazer com isso agora? É essa visão que a reconstrução da história é essa visão que quando você para se olhar através do espelho, você vai desenvolver. É um processo. 12 horas, eu vou falar para você que 12 horas não faz nada, mas 12 horas é o princípio, é o primeiro degrau, é o primeiro momento que você vai parar, vai olhar para dentro de você mesmo, da mesma forma que essa câmera está me olhando de fora, né? Sem nenhuma máscara, sem nenhum efeito visual, pura e simplesmente. Um olhar através do espelho é olhar você, como você está e como você pode superar a situação que você está vivenciando.
A ideia dessa imersão é uma reconstrução mesmo. É destruir essa parede que está rachada. Quando eu falo em destruir, não é derrubar a parede, mas é pegar onde está rachado e abrir mais. Vamos pensar numa casa. Gosto muito do exemplo de casa e bate direitinho quando a gente fala em estrutura de personalidade. Você está lá com a sua casa, está construindo. O que você faz primeiro no chão? Os pedreiros em plantão aí, vamos ver. Você machuca o solo. Por que, Alexandre? Que coisa esquisita. Por que eu machuco? Porque eu tenho que furar esse solo. Eu tenho que fazer as agulhas. Eu tenho que fazer a vala que vai a viga baldrame, que sustenta todo o peso da estrutura que eu vou fazer. E vai as paredes, telhado. Isso é uma construção tradicional, tá? Beleza. Só que em algum momento dessa estrutura, a sua parede rachou. Ah, eu não quero ficar com essa parede rachada, essa coisa horrorosa. Chama um pedreiro e ele vai fazer na boa intenção, mas ele não é um cara que tem conhecimento estrutural. Ele vai falar assim, não, a gente dá uma quebrada nesse reboco aqui e refaz e fica tudo certo. E faz. Durante um tempo ela vai ficar bonita a parede. Só que de repente, depois de 1 ou 2 anos, ou até menos, você percebe que estamos trincados novamente lá. Aí você percebe que os trincados estão abrindo, estão colocando em risco a estrutura. Aí você chama uma pessoa mais especialista, uma empresa, vamos pensar. De repente, o mestre da obra fala, Alexandre, nós vamos ter que cavar em volta dessa rachadura inteira e até lá embaixo para ver o que aconteceu, porque está colocando em risco a estrutura. E ele faz, e realmente ele detecta uma trinca lá embaixo, lá na viga que sustenta. E aí ele fala, eu vou ter que cavar mais fundo, colocar mais blocos de concreto para poder restaurar essa estrutura. A personalidade é desse jeito. Se a tua personalidade se fragmentou, às vezes, às vezes nós vamos ter que cavar mais fundo. E é um trabalho lento, demorado, mas eficaz. De repente, é um trabalho que vai ficar pro resto da vida tendo que ser feito. Mas sabe o que é importante? A superação. Você vai superar esse trauma. Nunca mais a sua parede vai rachar. Nunca mais a sua estrutura de personalidade vai cair. E é muito importante. Você sabe, por exemplo, qual que é o seu temperamento? Gosto muito do estudo de Hipócrates sobre o temperamento humano. O que acontece? O importante é que o estudo dele está vivo até hoje. Só que deixaram de usar os temperamentos, criando estruturas, várias personalidades ou tipologias, né, de personalidades. E é muito importante entender os aspectos da personalidade humana. Só que uma das bases da sua personalidade é o temperamento. E é ele que vai ajudar a manifestar a fachada que nós exibimos para as pessoas, que é a personalidade. Eu posso tratar a personalidade. Se eu não entender caráter e temperamento, eu não vou conseguir ajudar no problema que você está passando, né? Então, é muito importante isso. Aí nós temos algumas situações aí que nós vivenciamos em nossas vidas, e uma delas é a ira, né? Tem uma frase que eu gosto muito: não se põe o sol sobre vossa ira. Ninguém fala que você não pode ter raiva, que você tem aquela sensação de querer pegar a pessoa. O que você não pode é alimentar isso. Você não pode permitir que isso se torne uma raiz de amargura. O que é isso? Aquela raiz. Você já. Quem já teve a oportunidade de ver tiririca num jardim? Eu já tive. Aham, é horrível. Ela vai criando, gente, batatas, né? E que essas batatas vão se embrenhando no solo
Muito profundo. Então vamos supor que a tiririca é do tamanho desse dedo. Ela tem meu braço para baixo da terra. Olha só meu dedo para cima e o meu braço inteiro para baixo da terra. Uma tiririca do tamanho da minha cabeça vai ter o tamanho exato do comprimento, mas a raiz vai ser do tamanho do meu corpo. Para vocês verem como é que o negócio é um inferno. Você não consegue eliminar fácil uma tiririca. Às vezes você tem que cavar 2 metros para poder tirar todas as batatas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar de jardineiro. E é isso que tem que fazer mesmo. Aí você consegue peneirar a terra, tirar todas as raízes, e aí sim, o seu solo do jardim está pronto para receber as plantas. Porque eu vou te falar para você, se você deixar a ira tomar conta de você, ela vai fazendo igual a tiririca. Às vezes você consegue controlar a raiva, mas está lá. Você vê a pessoa, você tem taquicardia, você vê a pessoa, você já começa a imaginar como fazer para tirar ela do seu caminho, e você não vive. Ela vive mais do que você. Ah, mas foi ela que fez algo de errado comigo, não importa. É você que tem que abrir mão do que ela fez e perdoá-la. Tirar essa ira, tirar essa raiz nojenta que só destrói a sua vida. Então, a questão da ira é basicamente isso. Nós trabalhamos isso lá na imersão. Quantos amigos você tem? Amizade é uma questão muito complicada, né? Quantos amigos? Verdadeiramente. Amigo que você pode falar assim, esse cara é meu irmão. Quantos? É difícil, né? Aí você fala para mim, mas a minha casa é cheia. Eu vou te dar uma dica. Fica pobre, doente e... pobre, doente... Tem um outro ponto, mas vamos colocar só os dois. Fica pobre e doente. Para você ver quantas pessoas vão estar do seu lado. É aí que a gente vê a verdadeira amizade. Muito interessante, né? Eu tenho aprendido, pessoal, que nós aprendemos muito nas angústias. Isso é vivência prática, não é nem teoria. A gente aprende muito, a gente amadurece nas angústias. A geração de hoje é uma geração... Eu não vou usar o termo geração mimimi, eu acho que não é por aí também. Mas é uma geração muito fragilizada. Muito. Né? Eu sou geração X, né? Segundo as novas nomenclaturas de geração, eu sou geração X, né? Quem nasceu de 70 até 80, por aí. O que acontece? A nossa geração, a gente sofreu mais. Imagina, a gente estava ainda vivenciando um período de Guerra Fria, a gente estava vivenciando várias situações econômicas catastróficas no Brasil, né? Então, a geração que nasceu, vou chamar de geração Plano Real. A geração Plano Real teve menos dificuldade do que a geração Cruzado, Cruzeiro e Cruzado Novo, né? Então, a gente observa um boom de crescimento no país, teve muita dificuldade na transição, mas depois que se estabeleceu o Plano Real, o Brasil ficou um país muito bom para se viver. Ninguém aqui que está ouvindo essa palestra, que está vendo essa palestra, né, que tem menos de 20 anos, sabe o que é chegar no mercado de manhã, um pacote de bolacha, que é o que vocês gostam, estavam R$ 5. Loucura? Não, é realidade. R$ 5. No final do dia, estava 15. Sabe que você não tem a experiência de estar num supermercado fazendo compra e tá o cara que é etiquetadora trocando todas as etiquetas do que está na prateleira e você pega correndo antes dele marcar, porque a partir do momento que ele marcou, o que está valendo é o preço que ele pôs, não mais o que estava na prateleira. E se você não tomar cuidado, ele ia no teu carrinho e remarcava tudo que estava no carrinho. Ninguém de 20 anos para trás vivenciou a Guerra Fria, o medo de uma coisa explodir. Ninguém, poucos de 20 anos para baixo,
vivenciou a guerra do Iraque, o medo que a gente tinha daquilo virar um evento mundial. Hoje, a gente está revendo alguns conflitos com iminência de se tornarem mundiais. Mas, naquela época, era muito forte isso. E não sei se existia uma manipulação da televisão ou não, mas se passava muito medo. Que diferença que tem hoje, hein? Enfim. Mas, quando a gente fala de personalidade, de geração que está vivenciando uma personalidade, uma estrutura de personalidade muito frágil, é essa geração de 20 anos para cima, que tem um potencial fantástico, extremamente inteligente para a tecnologia, mas emocionalmente falando, precisando muito de ajuda. Porque nós da geração X, nós sofremos tanto, porque eu não tenho filho, mas eu sou dessa geração. E, sei lá, de repente eu poderia ter feito isso sim com meu filho, não posso falar que não. De repente, em privação do que eu tive, dar a ele tudo que eu não tive para compensar, na verdade, uma dificuldade minha, não dele. E a gente dá o que pode e o que não pode. Gerando uma geração frágil. Sabe por quê? Isso o próprio Sigmund Freud fala, que a frustração ela contribui para a constituição do caráter. Então, o caráter, dentro do estudo da caracterologia, que é o estudo do caráter de Freud, ele fala que a frustração é importante para a constituição do caráter. Claro que também o Freud, pelo próprio contexto de guerra que ele sofreu, sendo ele judeu, ele trouxe algumas questões muito fortes da questão da... Na época que ele viveu, era uma época muito difícil. Mesmo ele tendo vivido ele viveu na Alemanha. E o que acontece? Era uma época muito rígida, né? Que questões de sexualidade era tabu. E ele trouxe alguns aspectos muito importantes dessa constituição da personalidade, analisando a sexualidade humana, que faz realmente sentido para a época. Nos dias atuais, hoje, nós temos mais liberdade sexual. É ou não é? Então, algumas questões que ele traz, se ele tivesse vivo hoje, ele traria assim: precisa haver um equilíbrio nessas questões. Por quê? Quando ele postulou, era muito fechado, era muita repressão. Mas hoje, não existe mais repressão. Na verdade, a repressão está se invertendo, né? Que a gente chama de inversão de valores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Olha a falta de equilíbrio, né? O que faz? Muito importante a gente rever algumas questões, né? A galerinha de hoje, vamos pegar a moçadinha aí de hoje, os adolescentes. Você tem cuidado com as coisas que você tem? Você cuida do que você tem? Vamos colocar brinquedo, tá? Brinquedos. Você tem cuidado com os brinquedos que você tem? Tá tudo inteiro? Você sabe da onde seus pais tiram o dinheiro para comprar esse brinquedo que você quer? Então por que você não cuida? Então, a gente chama isso de diligência, ou seja, cuidado com as coisas que nós temos. Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu aprendo a cuidar do meu brinquedo, eu vou cuidar da minha estação de trabalho, na minha empresa que eu trabalhar, da minha carteira escolar, do meu carro, da minha casa, das minhas coisas, do meu casamento. Ou seja, tudo que eu aprendo na infância se reflete na vida adulta. Não adianta pensar o contrário. Ah, meu filho faz isso hoje, depois que ele crescer, ele muda. Ele pode ser que mude por alguma questão ambiental, mas é muito difícil. Ninguém constrói comportamento por osmose. O único ser que se alimenta por osmose e aprende por osmose são as células. Fora elas, ninguém mais aprende por osmose, ninguém mais se alimenta por osmose, ninguém adquire comportamentos por osmose. Somente elas têm essa capacidade.
Apesar da gente ter um monte delas dentro da gente, milhares, milhões, trilhões, ela não passa essa capacidade de aprendizagem para a gente. Ou seja, comportamento é aprendido, comportamento é adquirido. Existem comportamentos respondentes que são comportamentos do ser humano. Uma luz forte acendeu, puf, eu vou piscar. Só que eu não aprendo a dirigir por osmose. Eu tenho que ter uma aula de trânsito, ou na escola ou não, independente que se foi com o pai ou não, mas eu tenho que aprender. Escrever, ninguém nasce sabendo, eu tenho que aprender. Falar, é provado. Então, né? Você não aprende a falar. Quer dizer, você não nasce falando, você aprende a falar e, consequentemente, a escrever, né? Comportamento é algo aprendido, não tem como a pessoa adquirir, a não ser os comportamentos que chamamos de filogenéticos. Ou seja, alguns aprendizagens na área corpórea, né? Ninguém precisa de aprender a ir no banheiro. Na verdade, a fazer as necessidades básicas, que aí no banheiro a gente tem que aprender. Até para ir no banheiro, a gente tem que aprender. Papai e mamãe, mais as mamães, né, não colocava a gente num piniquinho, conforme a gente ia aprendendo, ia desenvolver os nossos esfíncteres. Então, até para ir no banheiro, fazer suas necessidades básicas, você tem que aprender. Agora você vem falar que outros comportamentos não. O estudo do comportamento humano é claro sobre isso. Comportamentos precisam ser aprendidos. E a prudência, né, gente? É muito importante ser prudente. Né? Quando eu falo em ser prudente, eu não estou falando do presidente prudente. Estou falando de ser uma pessoa cautelosa, uma pessoa que guarda as coisas que precisa de fazer, uma pessoa ciente do papel que tem que desenvolver na sociedade. Né? Basicamente é isso. Bom, vou verificar aqui se tem algumas perguntas. O pessoal hoje está muito por chat, né? Ah, tá. Idade para fazer a imersão. Olha, pessoal, idade para fazer a imersão, eu acho uma coisa meio delicada. Eu sugiro a partir dos 16 anos de idade, né? A gente até pode criar uma imersão para crianças com temas infantis, falas infantis, jeito de conversar de uma forma mais infantil, mas essa eu acredito que seria interessante fazer a partir dos 16 anos de idade, certo? Sobre ser terapia. Não, não é terapia. É sim um evento mais voltado para a psicologia, mas é um evento não terapêutico, é um treinamento que nós vamos trabalhar alguns aspectos da mente, né? Pensamento, vontade e emoção. Então, são três esquemas, três estruturas que a gente trabalha, né? Eu gosto muito de trabalhar com a visão do triângulo, né? Então, sempre a gente trabalha com três entes aí da nossa personalidade, da nossa alma, e assim vai, tá? Então, não é um evento nem psicológico e nem coach. É um treinamento na área de desenvolvimento pessoal, sim, voltado para a psicologia, mas não é uma terapia. É um treinamento na área de desenvolvimento pessoal. O horário, pessoal, ficou das 19 horas no dia 28 até as 22. Esse realmente ocupa toda a carga horária porque tem atividade para desenvolver. Sábado, às 8 da manhã até às 18, com intervalo de 15 minutos para o café da manhã, 2 horas para o almoço e 15 minutos para o café da tarde, certo? Voltamos com tudo aí. Muita atividade, é intenso, tá? Então, vale a pena, gente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Posso convidar alguém para fazer? Nossa, quantas pessoas você quiser. Pode convidar, né? Se passar das vagas, eu ainda consigo abrir 10 vagas, né? Então, eu não vou abrir muito, pessoal, porque é um evento que todos os microfones vão estar habilitados, câmeras, obrigatoriamente, todas precisam estar abertas. Por quê?
porque é o momento da gente entrar em contato um com o outro, né? Então esse evento vai ter salas que nós vamos poder discutir individualmente, né? Nós vamos trabalhar muito com a tecnologia, então se prepare. Vai ser muito legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, não temos mais, pelo menos aqui não está mostrando, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu deixo o meu WhatsApp. O WhatsApp meu não, da empresa, né? É o 17 98805 1665, tá? Aí você pode entrar em contato e a gente esclarece as dúvidas. Tem o e-mail, quer dizer, martins.rodriguesbarretos@gmail.com, ou na própria Simpla, se você mandar e-mail por lá, nós também recebemos. Pessoal, agradeço o momento, tá? Foi muito legal esse momento que a gente esteve juntos. Gostei muito. Foi muito gostoso poder falar de uma coisa que tem transformado a minha vida de uma forma assim que eu tem hora que eu não me conheço. Existe frequência ainda que eu chamo até de falso eu na minha vida? Claro que existe. Eu não tô eu não me transformei instantaneamente, eu estou no processo. Mas o Alexandre, de antes da construção desse curso, do Alexandre depois, tem sido diferente. Então, assim, a minha experiência de vida hoje mostra isso. Hoje eu sou mais confiante, hoje eu sou mais crente do que eu vou fazer, né? Eu confio mais no meu trabalho, no que eu vou desenvolver, né? Então é um processo. Depois da reconstrução no meu eu consegui criar 4 capacitações corporativas para a empresa, coisa que 3 anos de empresa eu não tinha montado. Para você ver o quanto que tem modificado minha vida. Sabe esse site, martinsrodrigues.net.br? A partir do momento que eu comecei a confiar em mim, eu comecei a mexer nele. Toda a edição do site, quem está fazendo sou eu. Por quê? Porque eu comecei a confiar no meu trabalho. Comecei a acreditar que eu posso. E mesmo que não fique perfeito, é o que eu posso fazer. E estou entregando com qualidade e excelência. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. E estou aberto para qualquer questão aí, qualquer coisa que vocês quiserem trazer. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas. Estamos aí. Um abraço.